Olá, pessoal. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É com muita alegria que eu gravo essa primeira pré-aula, tá, do meu canal Portal Escola Bíblica Dominical. Eu vou tratar a respeito dessa revista, tá? Revista de jovens do segundo trimestre de 2015, que está com o tema Jesus e o seu tempo. Tá? A primeira pré-aula eu vou tratar a respeito da lição de número 9. Tá? Da lição de número 9 do dia 31 de maio de 2015. É com muita alegria que eu quero gravar essa pré-aula e espero que sirva de bênção para a vida de você professor, de você superintendente, de você pastor, de você aluno que quer aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho de quem sou eu, né? Talvez você que não me conheça, esteja aí me conhecendo agora, possa estar se indagando, né? Pô, quem é esse rapaz que está gravando o vídeo, né? Bom, me chamo Jefferson, sou membro da Assembleia de Deus Central em Santa Eugênia, tá? No Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Sou estudante de administração, tá? Já estou no 7º período, em breve aí já estou sendo um formando. Tenho, pela misericórdia do nosso Deus, curso básico em teologia pelo IBADERJ, tá? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E sou professor, estou como professor na igreja a qual sou membro, e já sou professor de escola dominical já há 10 anos. Tenho 22 anos e já leciono nas igrejas há 10 anos. Amo o que faço, gosto muito do meu trabalho. Eu faço isso para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Porque todo tempo empenhado e investido na obra de Deus, eu tenho certeza que produzirá para cada um de nós, professores, superintendentes, pastores, alunos, um peso de glória, né? É a palavra de Deus quem garante isso. Então, tudo que eu faço por amor, né? Eu faço por amor à obra do nosso Deus. E para mim é gratificante demais, né? Eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum tom de soberba, sem nenhuma ganância, que para mim, trabalhar na obra do Senhor é gratificante. Talvez essa seja a palavra para representar o tamanho da minha alegria. Então, dando início agora a essa pré-aula, eu vou tratar aqui a respeito da lição de número 9, tá? Que está com o tema Jesus e a cobiça dos homens. E antes da gente começar a falar a respeito dessa pré-aula, né, dessa aula, eu gostaria de destacar para vocês o primeiro passo da nossa revista. O que nos chamou a atenção nesse título, Jesus e a cobiça dos homens? A palavra cobiça, né? Eu acho que a gente precisa, você aí que vai trabalhar na sua igreja, é interessante talvez você seguir essa metodologia, né, e partir do pressuposto de o que é cobiça, né? E a gente conhece tanto essa palavrinha cobiça, mas talvez a gente não tenha o entendimento, né, do que seja, né? Então, assim, segundo o dicionário, cobiça, né, e avareza, a gente pode similar aí essas palavrinhas, seja o apego demasiado por algo, tá? É você querer algo de uma forma extrapolada. Talvez essa seja a melhor definição, tá? Mas para ficar aí bonitinho, segundo o dicionário, avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo descontrolado de acumular riquezas. Então, a gente entende que cobiça, avareza,
é esse sentimento, tá? É esse sentimento mesmo que tem dentro de nós que começa a querer demasiadamente, extrapoladamente algo, tá? O homem, ele é feito de necessidades, né? Todos nós possuímos necessidades, todos nós temos desejos, né? Todos nós sonhamos com algo. Eu, por exemplo, tenho o desejo de me formar, né? Pretendo fazer minha pós-graduação, meu mestrado, e todos nós temos o sonho de possuir algo, né? Isso está dentro de nós. Todos nós, seres humanos, somos seres dotados de necessidades, de desejos, de sonhos. Quando isso começa a sair do normal, ou seja, o que seriam as nossas necessidades, né? As nossas necessidades de sobrevivência, as nossas necessidades básicas, né? Quando isso começa a extrapolar, isso aí começa a gerar um pouco de problema, né? A gente vai falar no decorrer da aula a respeito de consumo, de consumismo, de capitalismo, tá? Tudo isso está envolvido dentro da nossa aula com esse tema Jesus e a cobiça dos homens, tá? Então, partindo dessa introdução, a gente pode definir o que é cobiça, tá? É esse desejo sórdido, tá? Ao dinheiro, à avareza, tá? Então, com isso, eu quero ler para vocês o texto do dia. Você pode aí, professor, estar acompanhando também com a sua lição, com a sua revista, tá? Texto do dia. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vamos abrir nossa Bíblia? Abra comigo no Evangelho de Lucas. Acompanhe comigo. E vamos falar um pouquinho a respeito desse versículo, que é de extrema importância. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Diz assim, ó: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui, né? Isso é uma parábola. Jesus ali ele estava falando através de parábolas para facilitar o entendimento, e a gente percebe isso bem gritante, né? Essa palavrinha aí, acautelai-vos, ou seja, ficarem calmos, aquietem-se, guardai-vos da avareza. Olha, preste atenção, gente. Vigiem, tá? Porque esse desejo que vocês possuem dentro de vocês, se vocês não souberem controlar isso, vocês vão estar pecando, vocês vão estar realmente se dando mal. Então, é como se fosse uma orientação mesmo de Jesus. E a gente vê aqui a palavrinha a respeito do nosso tema, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, o homem, como eu disse anteriormente, ele é dotado de necessidades, de desejos. O ser humano, o jovem, né? E principalmente nós jovens, a gente tem muito isso dentro da gente, né? A gente fala geração Y, né? Que está aí. A gente quer sempre tudo muito rápido, a gente quer sempre o melhor, a gente quer sempre mais, mais, mais. E eu acho que o mundo faz isso com a gente, né? Esse sistema faz isso com a gente. A gente nunca está conformado com o que a gente tem. E é muito legal isso também. Por quê? Porque quando a gente se acomoda, a gente entra no estado de inércia, né? A gente morre. A palavra, bem dizer, é essa mesmo. Se você não almeja algo melhor, se você não deseja algo melhor, se você não busca algo melhor, você está morto, né? Você não tem motivação, você não vive, né? Então, como lidar com isso? A palavra do Senhor tem a resposta, né? E a gente vai ver diversos livros bíblicos, tá? Diversos autores, como o apóstolo Paulo, falando desse tema
de uma forma tão fantástica que vale muito a pena a gente buscar mais de Deus, buscar mais da palavra dele, buscar mais do que ele tem para cada um de nós. Então, o texto do dia, ele fala a respeito dessa parábola, tá? Jesus falando através de parábolas para facilitar o entendimento, e ele estava ali advertindo: olha, gente, eu estou orientando vocês, fiquem atentos e tal, não busquem prazeres somente humanos, tá? Mas acautelai-vos, aquietai-vos, tá? E é muito interessante, né? Na nossa síntese, a gente tem aí: o cristão verdadeiro não fundamenta sua vida nos bens materiais e não se deixa vencer pela cobiça e pelo orgulho. Gente, isso é muito sério, né? Nos nossos dias atuais, o que a gente tem visto aí de cobiça, de inveja, de avareza, está fora do normal, né? Quando a gente liga a nossa televisão, a impressão é que quando a gente aperta o botão de ligar, o power, né, sai sangue daquele botão. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa má, tanta coisa que nos faz mal, né, que a impressão é de que, poxa, eu não vou sair de casa, né? Eu não vou conseguir sair de casa, porque se eu sair, algo vai acontecer comigo. O mundo está assim, né? Esse sistema está muito assim. Então a síntese hoje ele vem tratando isso. O cristão verdadeiro não fundamenta sua vida nos bens materiais e não se deixa vencer pela cobiça e pelo orgulho. A nossa vida quanto cristão, ela não pode estar respaldada no que a gente tem, mas sim no que nós somos. Você já perguntou para você quem você é? Quem você é quanto cristão? Quem você é quanto diferenciador? Quem você é quanto sal da terra? Quanto luz do mundo? Ou será que você é somente por conta de que você é um gestor em uma grande multinacional? Você tem diversas matrículas e dá aula em diversos lugares? Você possui 3 carros na garagem, possui 2 casas? Quem você é? Tem pessoas que têm tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, mas que dentro delas, elas não valem nada. Elas mesmo percebem que não valem nada. Isso é triste demais. Isso é angustiante, né? E os centros de psicologia, de psiquiatria, enfim, está lotado de gente com diversos problemas relacionados à cobiça, ao ganho, ao querer mais, ao buscar mais, né? E qual é o nosso papel quanto cristão nesse mundo atual, falando a respeito disso? O nosso papel é de ser um diferenciador. O nosso papel é de ser não somente o que nós temos quanto tangível, mas o que nós somos, né? Que nós hoje possamos aprender e entender que o que nós somos é o que está dentro de nós, né? A palavra do nosso Deus diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de amor, você reflete amor, né? Agora, se o seu coração está cheio de ganância, de inveja, de avareza, você vai ser esse tipo de gente pequena, né? Então, isso é muito importante. No nosso texto bíblico, né, que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24, eu gostaria de destacar aqui o verso 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Gente, isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Onde você tem depositado as suas esperanças? Onde você tem depositado as suas necessidades, os seus anseios? O que você tem buscado? É interessante esse versículo porque ele trata exatamente disso.
E quem falou isso foi o nosso mestre, né? O versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar e o outro amar. Um irá se dedicar e o outro desprezará. Não podeis servir a Deus e nem a Mamon. Esse termo Mamon aí, ele está no aramaico, tá? E quer dizer riqueza. Você não pode adorar a Deus e as riquezas. Você não pode somente se fixar nas riquezas. Também não entenda assim, Jefferson, você está querendo dizer para mim que eu tenho que viver uma vida medíocre, uma vida sem perspectiva de futuro. Não, não é isso, tá? Você tem que viver demasiadamente respaldado, alicerçado, alinhado no que essa palavra fala, no que a palavra do nosso Deus diz, no que a Bíblia diz, né? A introdução diz: a lição deste domingo trata de temas que exigem o máximo de cuidado do crente: a cobiça, a avareza e o orgulho. Não bastante a natureza decaída do homem, que por si só nos atrai a cair nesta tentação. O mundo e o diabo também tentam, por todos os meios e artimanhas, levar o cristão a cair no desejo por bens materiais. Consumismo, fama, poder, prestígio, fazendo perder o foco de Deus. Por isso, precisamos receber com muita atenção e zelo as advertências de Jesus contra esses vícios morais, os quais somente são vencidos quando morremos para o mundo e permitimos que Cristo viva em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A gente sempre canta, né? Tem aquela música, aquele louvor conhecido. Cristo vive em mim, aleluia, agora vivo não mais eu, né? E a gente, às vezes, esquece desses detalhes. Que hoje não somos mais nós quem decidimos fazer as coisas por nossas próprias contas. Hoje não sou eu que me mando, né? E tem gente que tem aquela mania de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou nascer assim, vou morrer assim, né? Não. Hoje quem me controla é o Espírito Santo. Se ele falar que é para eu ir, eu vou. Mas se ele dizer para mim, não, não vai, eu não vou. E se ele não me responder, eu vou continuar intercedendo, orando, buscando uma resposta. Então a gente tem que entender que quando a gente passa a depositar todos os nossos desejos, nossos anseios em Deus, Ele toma o controle da situação, né? A gente percebe que, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6, versículo 24. É o nosso texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar e o outro ao se dedicar. E um o desprezará e o outro o servirá. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é a verdadeira riqueza? Será que você tem essa resposta? Onde está a verdadeira riqueza, gente? A verdadeira riqueza, ela não está nos bens tangíveis. Ela não está no que você pode tocar, né? Ela está no amor. Ela está no ajudar, na acolhida, né? Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Se você quiser, professor, você que é aluno, você que é superintendente, pode estar anotando essas referências também, tá? Que serve de respaldo para você estar aí ministrando a sua aula. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que interessante. Quem está dizendo isso aqui
é o apóstolo Paulo, tá? E às vezes você pode estar pensando assim, pô, esse cara falou isso aí mole para ele. Ele estava, sei lá, viajando, fazendo diversas conferências internacionais, estava conhecendo diversos lugares super maneiros. Não, não, gente, não estava. Ele estava preso, tá? Estava acorrentado em Roma e estava quase condenado à morte. E ele, usado pelo Espírito Santo, teve a ousadia de afirmar que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. Olha que lição, né? E da onde surgiu, né, essa avareza, da onde surge essa cobiça, essa ganância? A gente pode associar isso, gente, à idolatria, tá? É uma outra palavrinha também que a gente precisa entender o que significa. Idolatria. O que é idolatria, né? Eu coloquei aqui. Idolatria é você colocar qualquer outra coisa, tá? Qualquer material, qualquer ser, qualquer coisa mesmo, no lugar de Deus. Então, quando você ama mais o seu pai, quando você ama mais a sua mãe, quando você ama mais o seu carro, quando você ama mais a sua casa, quando você ama mais o seu esposo, a sua esposa, do que Deus, você está idolatrando, né? A palavra de Deus diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, serão acrescentadas. A gente precisa entender isso, que buscando primeiramente o reino de Deus, investindo o tempo no reino de Deus, tudo que nós pedirmos, ele é fiel para cumprir. E ele pode fazer muito além do que pedimos e do que pensamos. Tem noção? Ah, Senhor, eu quero uma casinha e tal. Talvez você esteja pensando isso. Mas se você se dedicar ao reino de Deus, isso vai ser uma consequência. Deus vai te dar uma casa com 3 quartos, né? Ou talvez ele vai te abençoar de uma outra forma. Deus tem um propósito para a vida de cada um diferente, né? E se ele assim não nos abençoar, ele continuará sendo Deus. Porque o que ele tinha que fazer por nós, ele já fez, que foi entregar o seu próprio filho, o seu único filho. Ele se entregou, ele se doou. Ele saiu de toda a sua glória, desceu até aqui, sofreu as mesmas coisas que nós, os mesmos desejos, os mesmos anseios que nós, teve morte de cruz. Só isso já basta, né? E a gente percebe, a gente talvez passa dia após dia e não consegue sentir um pouquinho desse amor incondicional, dessa misericórdia. Abra sua Bíblia comigo também em Colossenses. Você pode estar acompanhando aí comigo também, tá? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3:5 diz assim, ó: Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então é justamente o que eu acabei de te dizer. Essa idolatria, essa cobiça, essa avareza, esse amor descontrolado por bens materiais, ele acaba tornando-se uma idolatria. Ele acaba tomando o lugar, o primeiro lugar que é de Deus, e isso começa a se tornar muito sério, né? De que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então o homem ele começa a amar o dinheiro de uma forma tão descontrolada que ele não tem mais visão para nada. Né? Ele não consegue mais olhar para sua família com um olhar de amor, ele não consegue mais olhar para o seu colaborador com um olhar de amor, ele não consegue mais olhar para o seu irmão com um olhar de amor, ele só quer possuir, ele só quer mais. Né? E a gente percebe que
Hoje, o sistema capitalista empurra isso dentro de nós, né? O desejo de possuir mais coisas melhores, né? Tecnologia. A tecnologia está avançada de uma tal forma que eu falo, meu Deus, eu comprei um celular hoje, amanhã já está desatualizado. Então eu quero aquele outro. E às vezes tem gente com 4, 5 celulares e você percebe, para que isso, né? Porque esse sistema capitalista, ele começa a te manipular, né? Isso surgiu quando? Quando esse consumismo ele teve início? Ele teve início lá na Revolução Industrial, né? Na Europa, no século XVIII, século XIX, quando o trabalho agropecuário começou a dar lugar para as máquinas. Isso na Europa, principalmente na Inglaterra, tá? Começaram a se produzir mais, começaram as classes minoritárias, as classes mais baixas, começaram a ter acesso aos produtos, às novidades, e isso começou a se tornar uma frequência, uma constante, né? Até chegar a nós nos dias atuais, né? E é muito interessante porque a história, né? A história secular, ela tem tudo a ver com a história bíblica, né? A gente pode fazer esse elo, essa junção entre história bíblica e história secular, né? Porque isso reflete. E isso não é coisa que surgiu hoje ou ontem. Isso vem há quantos anos atrás? A gente pode observar, né? Então, para a gente continuar, no nosso tópico 1, ele vai tratar a respeito da ganância, tá? O perigo da avareza. O autor aí, ele dá continuidade, tá, a esse trabalho a respeito justamente desse tema, a respeito da avareza. Ele vai falar a respeito do Deus dinheiro, tá? Tópico 3, no tópico 1 mesmo, a ganância, somente o item 3, tempo de consumismo. Eu gostaria de ler porque foi o que mais me chamou a atenção. A forma mais sutil de ganância do nosso tempo é o consumo inconsciente. O desejo desenfreado de adquirir bens supérfluos condiciona a felicidade das pessoas a comprar coisas novas. Então é justamente o que eu estava falando. Esse sistema, essa junção de capitalismo, tá? de querer mais, de fácil acesso, de crédito, e a gente vê pessoas totalmente desenfreadas, né? Totalmente descontroladas, né? Com 5 cartões de crédito, com diversas dívidas, gente que já vira o ano cheio de dívidas, né? E tem gente que fala assim, o meu desejo para esse ano é que eu vire o ano sem dívida, né? E a gente acaba se endividando. Então, isso é muito sério. A gente precisa. Opa, peraí, vou dar um freio, né? Gente, olha só. Uma coisa também que eu destaquei é a respeito dos homens mais ricos do mundo, tá? O primeiro homem mais rico do mundo é o Bill Gates, né? Eu até coloquei aqui o Bill Gates, segundo a revista Forbes, tá? Uma revista norte-americana, o Bill Gates está entre os homens mais ricos do mundo e ele é considerado o homem mais rico do mundo, tá? Com 79,2 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro, né? Já no Brasil, tá? A gente tem aí um brasileiro que está liderando entre os homens mais ricos aí do mundo, tá? Nós temos o Jorge Paulo Lemann, tá? Ele é um brasileiro, carioca, tá? Com 25 bilhões de dólares. E às vezes eu fico me perguntando, gente, o que fazer com tanto dinheiro, né? Será que se eu conseguir um dia um dinheiro dessa magnitude, eu vou conseguir me controlar? Eu vou conseguir olhar para o meu irmão com um olhar de amor? Será que eu não vou me deixar levar pela avareza, pelo dinheiro? E a gente percebe que é complicado, né? Às vezes as pessoas não têm nem dinheiro e são soberbas,
não olham para você, falam para você entre os dentes, falam com você entre os dentes. Imagina se essas pessoas fossem ricas, né? Mas o interessante hoje dessa revista é justamente isso, que nós, professores de escola dominical, temos esse poder de passar para os nossos alunos a importância, né, de sermos servos do Deus Altíssimo, né, e lutarmos contra esse desejo desenfreado, né? Eu gostaria também de falar com vocês, gente, a respeito desse livro aqui, tá? Sonho Grande. Quem tiver acesso, quem puder comprar, tá? Ele fala justamente a respeito do George Lemon, tá? Desse brasileiro que está entre um dos homens mais ricos do mundo, tá? Ele conta a história do George Lemon, um pouco da vida dele, dos três amigos, tá? Dos três sócios, né? Do Beto Sucupira, do Marcelo Telles. E é muito interessante. Quem puder comprar, quem puder verificar, vale a pena, tá? Hoje, simplesmente, o George Paulo Lemon, ele é dono da Burger King, da Budweiser, da Heinz e é sócio da Ambev. Então, é só isso que ele possui de material. Mas eu fico me percebendo, gente, todo esse dinheiro, toda essa riqueza, ela não é maior do que o amor. De nada vale eu ter todas as riquezas do mundo se eu não tiver dentro de mim mesmo amor. Se eu não tiver dentro de mim mesmo compaixão pelo meu próximo. Então, eu acho que o focal dessa lição de hoje, dessa pré-aula, é que de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não é verdade? O tópico 2 diz: a cobiça por poder. A cobiça pelo poder. O autor aqui ele vai continuar tratando a respeito de pessoas que buscam mais e mais poder. E eu não poderia deixar de falar, gente, a respeito do que hoje está em alta, né? Hoje está em alta o quê? A teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? O evangelho hoje, o gospel, né, ele se tornou moda. Ele é um modismo hoje, né? Muitas igrejas, e lamentavelmente eu falo isso, têm levado o evangelho simplesmente por moda, né? Porque é atual, porque é gospel, porque está todo mundo gostando. E isso é muito sério, né? Gente, Deus nos chamou para fazer a diferença. Ele nos colocou, nós somos a igreja de Cristo, né? Nós somos cristãos. O que significa cristão? Aquele que é parecido com Cristo. Então, será que Cristo ele tinha amor ao dinheiro de uma forma descontrolada? Não, com certeza não. Então, eu observo, gente, hoje em dia, cultos a dinheiro, cultos a riquezas, ao buscar mais, ao querer mais. E essa teologia da prosperidade, ela tem invadido, né? Ela tem aí entrado nas casas, nas famílias e tem realmente destruído muitos lares, né? Porque tem tirado o foco que é de Deus e colocado nos bens materiais, no só possuir. E a volta de Cristo, o amor, a comunhão, o partir do pão, né? Aqueles costumes que era feito lá na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, tem ficado para trás. É momento de retornarmos ao primeiro amor, né? Então, o tópico 2, o autor da revista, ele continua trabalhando a respeito disso, tá, gente? O tópico 3, amor no reino de Deus, disputa entre os discípulos, tá? Eu gostaria de ler também com vocês. Em certa ocasião, os discípulos contenderam entre si para saber quem era maior. O episódio comprova que até mesmo o cristão, se não estiver em constante vigilância, pode sucumbir no desejo por alta posição e prestígio.
No meio evangélico contemporâneo, observamos essa triste realidade de disputa por poder eclesiástico. Esse eclesiástico aqui diz a igreja, tá? Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou bispo. Ah, eu sou apóstolo. Ah, é justamente isso. Pregadores, pastores, cantores que têm perdido o foco no reino de Deus e se enveredaram numa busca frenética por glória humana e notoriedade popular. Gente, certa vez eu estava ligando para um certo cantor, na verdade foi até uma cantora, para vir, e eu falei assim, eu gostaria de saber quanto que a amada irmã cobra para estar vindo até a igreja, é uma festa de jovens e tudo mais. E a secretária dessa cantora teve a coragem de me dizer: ah, a gente cobra uma simples oferta de R$ 5.000. Gente, eu quase caí para trás. Eu não sabia se eu levava um choque, se eu estava quase entrando em colapso aí. Porque eu falei: impossível, como assim? R$ 5.000 é a oferta que a irmã cobrava para vir cantar 2, 4, até 5 hinos numa igreja. Então, qual é o nosso papel quanto cristão hoje em dia, né? Professor, eu gostaria que você trabalhasse justamente esse foco com o aluno, né? Conscientizar o nosso aluno. Qual é o nosso papel quanto cristão? Qual é o nosso papel quanto diferenciador? Qual é o nosso papel quanto seres que foram chamados para fazer a diferença? Isso é muito importante. E para a gente fechar essa pré-aula de hoje, eu gostaria de finalizar falando a respeito da pessoa e da figura de Cristo. É o tópico 3 da lição. A humildade de Cristo. O maior exemplo de humildade vem do próprio Mestre Jesus. Um momento sublime que realça a singeleza do meigo nazareno é a ocasião em que ele lava os pés dos seus discípulos. Gente, isso é muito lindo. Lavar os pés de um cidadão, hoje pode ser até comum, né? A gente pega e lava os pés de alguma pessoa. Mas naquela época era o maior sinal de humildade. Imagine um Deus fazendo isso. O próprio Deus desceu de toda a sua glória, veio até nós e lavou os nossos pés. Que lição ele deixou para nós. Cristo marca a minha vida porque, para mim, ele realmente separou a história em 2 períodos, antes de Cristo e depois. Né? E o véu do templo realmente foi rasgado quando ele morre na cruz do Calvário, e hoje nós temos acesso direto a ele pela figura do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo. Né? E isso é muito importante quando ele lava os pés dos discípulos, ele está ali mostrando, olha, gente, eu não sou nada, tá? O meu Pai é quem é o dono de todo poder. Então, isso é lindo, essa atitude de Cristo, ela é emocionante. E para a gente concluir, tá? A avareza, consumismo e cobiça é um orgulho que só tem espaço na vida de uma pessoa quando ela entroniza o ego e o dinheiro como seus ídolos. Se Cristo verdadeiramente ocupar a primazia em nossos corações, não haverá espaço para outros senhores e ídolos, pois o Senhor nos proporcionará completa satisfação. Então, gente, para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria que colocássemos Cristo em primeiro lugar, né? Buscássemos Cristo em primeiro lugar. Demais coisas será com certeza acrescentada, né? Eu espero que você, professor, seja ricamente abençoado por essa aula, que você busque mais, estude, tá? Busque aí na semana ler a agenda de leitura de cada dia, examine a palavra de Deus, que você tenha uma excelente aula no domingo, tá? Você também que está aí assistindo o nosso vídeo, curta o nosso canal, tá? No YouTube,
Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar a sua dúvida. Eu terei o imenso prazer em responder, tá? E é isso, gente. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada, rica da presença do nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê a paz. Fiquem com Deus. Amém.